Doutor Danilo, o que o senhor acha, então, dessa questão de estar o INSS e o governo deixando para o pensionista e aposentado o trabalho de ir atrás individualmente do prejuízo que sofreu, quando ele não tem quase que estrutura para fazer isso? Como é que ele vai provar que a assinatura dele, aquela assinatura é falsa, não é dele? Como é que ele vai provar que foram até a casa dele, o telefonaram e induziram-no a assinar um documento que ele não queria assinar? Então, de que maneira isso pode ser feito? Por que o governo não seria mais eficiente e com tudo para cima dos bens, do patrimônio desviado dessas entidades? O governo parece estar preocupado mais em começar um diálogo de que está indenizando do que atrás das responsabilizações. Com isso, qual a chance do pensionista aposentado ter de volta? São R$80, R$80 por mês durante 5 anos. Você imagine para essas pessoas a falta que não faz. Queria te ouvir. É importante a sua pergunta, Capês, e nos faz refletir sobre o seguinte. O INSS está exigindo dessas associações 3 formas de comprovação. E, ao que tudo indica, não há, dentro os que foram objetos dessa fraude, documentos assinados. Então, o que o INSS está exigindo que essas associações tenham que juntar nesse prazo de 15 dias falado pela Andréa, eles vão ter que juntar o comprovante de inscrição do aposentado ou pensionista nessa associação. Eles vão ter que juntar também um comprovante de autorização de desconto dessas mensalidades e, além disso, também um documento de identidade desse aposentado. Penso eu que dificultará um pouco, mas estamos falando de uma quadrilha que muito provavelmente deve estar preparada para esse tipo de situação. Então, como bem pontuou você aqui, Capês, eu realmente acho que fica o aposentado numa situação bastante complicada aí. E eu queria abrir aqui uma questão, Capês, que eu ouvi da fala do presidente do INSS que eles estão cogitando a possibilidade de, quando for devolver esse valor, fazer um acordo com os aposentados para que eles renunciem buscar qualquer tipo de reparação na justiça. O que no nosso sentir é algo extremamente absurdo. O governo vai fazer, no mínimo, devolver aquilo que é justo. E ainda quer impedir o aposentado de buscar uma reparação. Então, acho que é um ponto para começarmos a refletir também, porque se o governo, e já fez isso em outros momentos, todas as vezes que o governo realmente foi comprovado que a condução dele em relação aos benefícios previdenciários era inadequada, ele propôs acordo, evitando que o aposentado tivesse a justa reparação. Então, são aí 2 pontos importantes. Muito bem. Só lembrando que avisar o atual presidente do INSS, não sei se ele conhece o Código de Defesa do Consumidor, ou no caso, o aposentado e pensionista é consumidor do serviço que foi prometido a ele e não foi prestado. E esta cláusula que isenta de responsabilidades ou de buscar o excedente, ela é nula, ela é considerada uma cláusula abusiva nos termos do artigo 51 do Código do Consumidor. Então é bom aí, caso você tenha assinado qualquer coisa renunciando, comunique ao Ministério Público, porque esta é uma cláusula abusiva e é uma violação ao Código de Defesa do Consumidor. Doutor André, eu queria que a senhora falasse com relação a isso, essa questão que nós estamos debatendo aqui. Quer dizer, o pensionista e o aposentado vão ter todo o ônus pessoal de ir atrás. E ainda que eles aleguem que a assinatura não é dele, que isso possa criar um início de inversão do ônus de prova, quando a entidade diz, não, está aqui a assinatura, volta o ônus para ele, vai ter que demonstrar que aquela assinatura é falsa, porque cria-se uma aparência de legalidade. Como fica essa situação e como é que a senhora poderia orientar essas pessoas aí que nesse momento estão perdidas assistindo o programa e querendo ver como é que elas buscam um ressarcimento? Eu queria chamar a atenção, antes de qualquer comentário sobre a sua pergunta em si, sobre o 135. Na verdade, a gente tem visto já, a gente sempre orienta os nossos clientes a ligarem e a gente já tem visto uma dificuldade de ligar. Ontem ficou tremendamente congestionado e hoje, Capês, você tentou ligar, eu tentei ligar e eu já tive informações de clientes que também não tiveram sucesso nessa tentativa. Mas, gente, tá congestionado mesmo. O próprio aplicativo também tá muito difícil, instabilidade, porque muita gente está tentando contato. A gente já não conseguia acesso ao aplicativo ontem, também hoje deve estar muito difícil, mas
por enquanto, a gente não tem outra saída, tem que continuar tentando. E aí, nessa situação de vulnerabilidade que a Carla bem disse, nessa triangulação que a gente tem, olha só, quem é o vulnerável? Quem é? A gente está colocando toda essa responsabilidade nas costas de uma pessoa que mal sabe ler. Se a gente for colocar, sem demérito algum, ok? Mas se a gente for colocar na balança todos os aposentados, os pensionistas, qual é o percentual de pessoas que têm liberdade em trabalhar com a internet, com a tecnologia, e qual é o percentual que não tem? O que não tem é muito superior, a gente precisa pensar nisso. E a gente está num país que tem muitos países, muita realidade diferente dentro do nosso país. 70% das associações não entregaram a documentação adequada dentro do INSS. Mas eu tive um caso no passado de um cliente que procurou a mim no escritório, e este cliente caiu numa situação que eu temo muito que essas pessoas caiam. Olha só, ele recebeu um telefonema e ele gravou esse telefonema e levou a nós no escritório. Ele recebeu um telefonema dizendo assim, olha, eu vou citar alguns nomes, tá? Eu sou de uma entidade X bancária e eu quero aqui te dizer que você tem 3 empréstimos na sua conta, mas que se eu te oferecer um caminho Y, você consegue reduzir isso. Aí ele respondeu, mas eu não tenho empréstimo nenhum, eu não fiz empréstimo nenhum. Ah, você não fez? Então tá bom, para eu cancelar, eu preciso que você tire uma foto do seu RG do lado do seu rosto e mande para mim que eu cancelo tudo. A pessoa desesperada fez o quê? Mandou a selfie com o RG. Se esse tipo de coisa acontecer, por isso que a gente volta a falar, não confie nessas ligações que vão te fazer, não confie em nenhum outro meio que não o aplicativo. Tem alguma dúvida? Corre no escritório de um advogado previdenciarista de sua confiança, para que você consiga ter assistência jurídica adequada. Porque esta prova a gente não tem noção de como vai acontecer. E a gente precisa entender, e você, Capês, pode dizer muito melhor do que eu sobre isso, o crime é organizado. Essas associações, elas foram, ao meu ver, não tenho provas, mas ao meu ver, elas foram criadas com o fim de fraudar. Então, elas não... das duas, uma. Ou elas não vão responder nada e não têm bens, porque já houve vazão desses valores, para rastrear vai ser muito difícil, ou elas não vão responder nada, ou elas têm a prova de todo mundo. E aí, como que o cidadão vai fazer? Então, a intenção aqui é de orientar para que você tenha um advogado previdenciarista, trabalhista, se for o caso, ali ao seu lado para te instruir e para buscar os seus direitos à justiça. E como bem disse o Capês, a devolução pelo Código de Defesa do Consumidor deve ocorrer em dobro. E a gente também, nessas realidades que a gente tem, ela tem... existem pessoas que uma mensalidade de R$40, porque foi entre R$20 e R$80, uma mensalidade média de R$40, há um grupo de pessoas que sofreu muito, porque R$40 para um cidadão que recebe algo próximo de um salário mínimo, é muito dinheiro. Teve ali uma perda, deixou de comprar alguma coisa, deixou de abastecer a sua própria mesa. Há outros que têm um salário um pouco superior e que aquilo não teve tanto impacto, mas teve. E o que acontece? A gente tem o dano moral aí. Tá? Então, a gente precisa trabalhar com uma assessoria para que você consiga saber como se defender. Porque se uma associação mostrar, você hipossuficiente vai ter que fazer o quê? Como você vai dizer que aquilo não é seu? Há um grafotécnico para você fazer, há um exame específico para você provar. E nessas situações em que a pessoa tirou uma selfie, acreditando que estava ali se defendendo e de repente não é assim, tá dando legitimidade para um golpe. Então, o governo vai ter que olhar isso e o nosso judiciário vai ter que olhar isso com um cuidado muito especial. E eu temo que a gente não esteja preparado para esse tipo de coisa. Bom, gente, o doutor Eduardo Pastore, nós vamos ler algumas mensagens que já começam a chegar aqui. O pessoal de casa já começou a enviar para o nosso WhatsApp, tá legal? Então, a Daniele de Guarulhos, aqui no estado de São Paulo, próximo à capital, ela diz, eu trabalhei por 7 anos com crédito consignado.
Em 2017, essa história de sindicatos e cooperativas já existiam. Promotoras de crédito usavam contratos de empréstimo para fazer essa adesão. Eduardo Pastor, eu já falei, quando eu estava no PROCON, isso era rotineiramente. As pessoas chegavam, instituições financeiras abordavam idosos que são vulneráveis, presunção legal de vulnerabilidade, presunção legal de inversão do ônus da prova, qualquer dúvida de interpretação é resolvida a favor deles, tem todas essas questões, eles têm a cobertura do Código do Consumidor. Chegavam lá, eram induzidos a assinar um papel, nem entendiam direito o que estavam assinando e começavam a ter aqueles descontos. Então tem a falsificação da assinatura, tem aquela abordagem maliciosa e sedutora em que faz com que a pessoa acabe assinando sem ver, e tem o Congresso Nacional, que ao transformar a medida provisória 871 de 2019 em lei, retirou do pensionista e do aposentado o direito de rever a cada ano esta autorização. Como é que você vê toda essa questão? Tudo isso nós estamos debatendo, que seus colegas de bancada falaram até agora. Capês, ponto importante que você levantou aqui. Primeiro, trata-se de hipossuficientes. Da mesa, eu estou colocando isso aqui porque se isso acontecesse na relação de trabalho, eu vou fazer uma analogia com a terceirização. Se a empresa que terceirizou com uma empresa X lá, e essa empresa X quebrou, e a gente sabe aqui que quebrou e deixou os trabalhadores à míngua, quem responde diretamente por esse ônus aqui é quem terceirizou mal. É o mesmo princípio que funciona para a Previdência aqui, né? A falta de diligência do agente público, ele vai ter que responder. E aí o INSS vai ter que responder por essas questões, porque, afinal de contas, são também hipossuficientes, como você colocou aqui, os pensionistas e os aposentados, Capês. Então, se fosse na relação de trabalho, você pode ter certeza de uma coisa. Em 48 horas, o Ministério Público do Trabalho ia chamar a empresa que terceirizou mal para assinar um termo de ajustamento de conduta para indenizar todo mundo. E o que a gente não vê aqui. Por quê? Porque, efetivamente, o INSS está com preguiça. O governo está com preguiça. Eles não estão com vontade de resolver isso como tem que ser resolvido. Eu fiz uma analogia aqui com a relação de trabalho e a terceirização para mostrar para vocês que o Ministério Público age muito ativamente, a Justiça do Trabalho também, a fiscalização do trabalho também, e o Sindicato dos Trabalhadores, eles são os primeiros que vêm em cima de quem terceirizou mal para poder resolver isso em 48 horas. E não está sendo feito nada disso aqui, nesse caso aqui, que grave, aonde você tem hipossuficientes que foram lesados. Na minha opinião aqui, viu, André, você colocou aqui uma questão importante. Isso aqui me parece, eu sei que eu vou conjecturar aqui, mas quem lesa, quem tunga aposentado e pensionista, para mim isso aqui é crime hediondo. Você fazer isso como você muito bem colocou aqui. Bom, dito isso, Capês, eu vou responder a sua pergunta com relação a essa MP. Você citou duas vezes a MP 871. Eu lembro disso como se fosse hoje. Em 2019, o governo Bolsonaro, através do Rogério Marinho, ministro da Previdência, eles foram os primeiros que vieram, identificaram esse problema e já quiseram, através da SMP, estabelecer regras de contenção para que não houvesse esses descontos irregulares. Quem é que mais combateu a flexibilização dessas regras de contenção para que não houvesse uma fiscalização mais eficaz daqueles descontos que estavam sendo feitos para as associações? Na época, a esquerda. Os parlamentares da esquerda que fizeram várias medidas, várias emendas à medida provisória, dizendo o seguinte: olha, o governo está propondo uma fiscalização que a cada ano os aposentados precisam ir na Previdência para mostrar que está tudo certo e não haver fraude. Só que esses deputados, esses parlamentares da esquerda, encheram essa medida provisória de emendas dizendo o seguinte: não, fiscalização de ano em ano vai prejudicar os trabalhadores. Vamos colocar uma fiscalização aqui das associações, da transferência de recursos, a cada 5 anos. Foi isso, Capês. E quando eu fiz a pesquisa aqui, quando eu fui olhar aqui os registros da Câmara e do Senado, naquilo que se refere à tramitação de MPs e de leis, eu verifiquei quem foram os parlamentares que colocaram as emendas na medida provisória para desfigurar e trazer mais flexibilidade para essa questão da fiscalização. Senador Paulo Paim, o senador Bongás do PT, Paulo Paim do PT, o deputado Patros Ananias do PT, o senador Jean Prates do PT.
Eu estou falando, eu estou colocando isso porque isso está nos anais da Câmara e do Senado, não estou aqui conjecturando. Então, vejam, para responder a sua pergunta, terminar aqui a observação, Capês. Você tem, nesse momento, que nós vivíamos, era uma oportunidade de você trazer segurança jurídica, proteção para os aposentados, estabelecer uma racionalidade na questão dos descontos para as associações, que foi desfigurado justamente por aqueles parlamentares que se dizem protetores dos trabalhadores, estavam hipoteticamente defendendo esses trabalhadores nessa situação. Então, Capês, está aí a causa raiz, na minha opinião, dessa desorganização, para dizer o mínimo, do que aconteceu lá em 2019 e que vem agora reverberar em 2024 e 2025. Muito bem. Professora Carla Bene, a senhora é do Conselho Regional de Economia aqui do estado de São Paulo. A Previdência, bom, a última conta que eu tinha, o déficit da Previdência estava em 291 bilhões de reais. Deve estar mais do que isso agora. Vamos arredondar para 300 bilhões de reais. Agora tem 6,3 bilhões, se retroagir até 2016, nós falamos de 8 bilhões de reais de dinheiro desviado. Quer dizer, não tem dinheiro suficiente, o que tem ainda é desviado dos pensionistas e aposentados. Pergunto, mas que conta é essa que é o próprio governo, o próprio Tesouro, que vai ressarcir o prejuízo quando são entidades que fazem o desvio, são pessoas físicas, criminosos, delinquentes, que fazem o desvio desse valor, muitos funcionários do INSS, inclusive, participando, e, no entanto, quem vai pagar essa conta é o próprio governo? Eu não estou entendendo. Do ponto de vista econômico, o aposentado indiretamente vai se ressarcir, porque ele paga imposto, então é ele que está se ressarcindo? Essa é uma questão importante para a gente pensar, né, no final das contas, quem é que paga o quê? Puxando só um gancho, Eduardo, no que você falou, se a MP de 2019 ficou definido lá, pelo que eu entendi do que você falou, que eram as instituições que iriam ser checadas a cada 5 anos, ou seja, aí também tem um outro erro. Você pode continuar checando as instituições, porque uma quantidade é menor do que o usuário do Banco Central faz isso. Ele checa as instituições financeiras e não os correntistas, digamos assim, um paralelo, porque o volume é maior. Mas o problema, nesse ponto, está nos 5 anos. Você precisa fazer essa checagem num curto prazo. Do mesmo jeito que na Previdência, ou um auxílio-doença, ou o que for, a gente precisa fazer uma checagem num tempo menor. Então, quando a gente escuta anúncio de fraude no Brasil, se vocês já repararem, são volumes gigantescos, são problemas bilionários. Por quê? Porque você ficou 5 anos sem fazer a checagem. Então, qualquer estrutura, ou política pública, ou o que for, você precisa de dotação orçamentária, precisa de planejamento, precisa de dado estatístico e precisa de acompanhamento. O nosso problema sério é o acompanhamento. Agora, algumas possibilidades daria até para você pensar. Vamos imaginar, pegando a questão do PROCON, né? Então vou fazer a devolução para todo mundo, a gente arruma dinheiro aí, faz um crédito suplementar, arruma o dinheiro, paga todo mundo em dobro e depois resolve. Aí eu peso para a questão mais política do que outra coisa. Então, essa questão ela é muito, muito séria do que a gente está discutindo aqui. E esse ponto essencial que o Capês está perguntando, fala, bom, então como é que funciona essa questão da própria Previdência, né? Nós já tivemos várias reformas em vários governos, né? Desde o FHC, Lula, Dilma, era para ter saído no governo Temer, saiu no primeiro ano do governo Bolsonaro. E é importante entender que existe sempre uma reforma ideal e é possível. A diferença entre as duas é a passagem pelo Congresso. E a última que nós fizemos deixou uma grande parte das Forças Armadas de fora, que é o maior déficit per capita que tem da Previdência. Então, assim continuamos, ou seja, em breve teremos outra reforma para fazer, mais 3, 4 anos. Isso em si não é um problema, vou deixar isso bem claro. O Japão revê a sua Previdência a cada 5 anos. Isso é normal, você fazer esse tipo de processo. O que não é normal é o que a gente está vendo aqui, que eu me lembrei até do caso da Georgina, lembram lá do passado? Né? Até resgatei outro dia da memória do caso da Georgina. Então, assim, é o acompanhamento que é o ponto. Se vão ser nas instituições,
ele precisa ser anual. Agora, do jeito que a gente tem esse volume de fraude, eu já estou começando a achar um pouco diferente. Estou achando melhor parar com esses convênios e usar esse processo de uma forma pedagógica. Lá vou eu para o meio acadêmico, fazer isso de uma forma pedagógica e praticamente encerrar isso. Eu acho que isso daí seria algo a se pensar. Eu queria fazer uma contribuição, chamar um gancho com relação ao que a professora Carla falou, sobre checagem. Aí me vem a seguinte questão, isso começou lá no passado. A gente tem notícias de algumas associações que realmente fizeram o seu ingresso ali no INSS e que tinham uma intenção de trazer algum tipo de benefício para o associado e zero de problema com isso. Se a pessoa quiser contratar, ok, sem problema nenhum. Se a associação for interessante para a pessoa, sem problema nenhum. A questão é o seguinte, a gente via... Isso o que eu estou falando aqui está em gráficos, assim como o Eduardo mencionou em relação a quem votou no quê, a gente consegue encontrar esses gráficos tranquilamente no Google. Né? E aí esses gráficos demonstram que ao longo da história você tinha uma quantidade X de associações e uma quantidade X de associados a essas associações. Quando você chega em 2022, a coisa acontece de uma forma tão absurda, o crescimento é tão grande, e aí quando a gente traz para a checagem, peraí, isso não deveria ter aberto um alerta? É isso aí. Como se isso não fosse o suficiente, a advocacia foi demandada por muitos clientes que faziam o acompanhamento dos seus aplicativos, dos seus pagamentos, e a gente chegou a fazer vários pedidos de cancelamento, vários pedidos de restituição. A gente tem várias ações na justiça já ingressadas em 2022, 2023, pedindo essas devoluções, e aí, nem assim ninguém acendeu um alerta. Nem assim. A própria informação que a gente tem oficial é que as investigações iniciaram-se em 2023. Só em 2024 que você encontrou indícios e em 2025 veio. E aí tem um ponto de vulnerabilidade, gente, que eu acho não cabe muito na minha cabeça. Olha só, apareceram as informações... Há uma operação da PF, essa operação segura bens de algumas pessoas e o próprio INSS retém o pagamento dessas associações para o mês de abril, ok? E aí, o INSS, a autarquia, está com estes valores. O que é que ele fez? A folha já tinha rodado, não consegui deixar de descontar, mas retive. A devolução para este cidadão que precisa dos R$40 em média para se alimentar, o pão na mesa, ela vai acontecer no final de maio, começo de junho. Para mim não encaixa. Quando eu tenho um governo ativo trabalhando isso, porque esses 292 milhões que já foram retidos, eles têm um dono. A gente sabe de quem foi retido e sabe quem pagou 20, quem pagou 80, que dá na média 40. Ok? Por que é que eu preciso ter um mês para devolver esse valor? Pois é.